Olá, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o sistema socialista. Vamos conhecer as características do sistema socialista e sua influência na geopolítica mundial, né? Qual foi a influência que ele teve? Aqui vem representando, né, a bandeira do socialismo. Então, o sistema político, como eu falei para vocês, existe dois tipos de sistema político econômico: o capitalismo e o socialismo. Né? O capitalismo ele vigora desde o século XVIII, e diante disso, no século XIX, como o capitalismo não estava agradando os trabalhadores europeus, né, pelas condições que eles viviam, então eles queriam alguma mudança em relação a isso, né, porque o capitalismo, né, nós sabemos que é dividido em duas classes: a burguesia e o proletariado, né? E aí, o que acontece? Essa classe proletária, ela enxergou uma solução, seria no socialismo, que o socialismo ele tem uma série de ideias que tem o objetivo de implantar um modelo de uma sociedade mais justa, né, sem extinguir a sociedade em classe. Quer dizer, não é dividido em classe, é tratado de forma igualitária, né, no qual os capitalistas exploravam os trabalhadores. Então, eles, né, lutaram para poder mudar. Diante dessa insatisfação, né, dois pensadores, né, que até hoje é falado sobre eles, Karl Marx e Friedrich Engels, eles dispuseram de algum conjunto de ideias, que seria o quê? Essas ideias seriam uma sociedade plenamente socialista, né, que surgiram após um rigoroso estudo sobre o capitalismo. Então, esses dois pensadores são totalmente contra o capitalismo, né? Que o capitalismo ele veio para trazer a exploração e também a desigualdade social. Enquanto no socialismo eles pregavam o quê? A igualdade social, todos tinham os mesmos direitos. E quando que ocorreu essa implantação do socialismo? Somente no século XX, né, 1917, quando teve foi derrubado, né, na Revolução Russa foi derrubado o governo monarquista, e aí foi dando origem à União Soviética, que naquela época era a Rússia. Então, o primeiro país a adotar socialismo naquela época foi a Rússia. Passado o tempo, foi dando a origem aí à União Soviética. Então, na segunda metade do século XX, né, o socialismo ganhou outros países no leste europeu, né, que era China e Cuba, que era aqui no continente americano. E algumas nações africanas e asiáticas também se deram também socialistas, tá? Então, naquela época, o leste europeu era todo, foi se tornando todo socialista, o oeste europeu era o capitalismo, tá? Quais são essas características do socialismo? Né? No socialismo, toda a estrutura produtiva, como empresas, comerciais, indústria, terra agrícola, era propriedade propriedade da sociedade e gerenciado pelo Estado, né? Que no capitalismo não, quem é dono são os donos de empresas privadas. Aqui não. A propriedade é da sociedade, tá? E quem comanda, gerenciado pelo Estado. E essa riqueza, ela era para ser gerada, né, dividida para todos igualmente. Então, quais são os dois pensadores responsáveis pela base teórica do socialismo? Marx e Engels, tá? Eles dois foram, né, os responsáveis aí pela teoria do socialismo. De acordo com eles, pessoal, né, a sociedade teria todo o poder na produção e o Estado gerenciava, né, onde todos tivessem os mesmos direitos.
tá? Que era o contrário do capitalismo. Isso era na ideia de Karl Marx e Engels. Só que, na verdade, o socialismo real, ele não é pregado assim, tá? O socialismo real, quem comanda é o Estado, né? E a população não tem totalmente controle na produção. Então, é totalmente diferente do que foi falado, né? Divisão de classe. Olha só para vocês verem. É inexistente a sociedade, é dividida em classe, né? Os meios de produção pertencem à sociedade. Existe somente uma classe dos proletários, né? E todos trabalham com propósito, com o mesmo propósito, trabalham em conjunto com o mesmo propósito, que significa melhorar a sociedade, não é para eles. Não existe empregado nem patrões, né? Que falam. A economia deles são planificada. Por que é planificada? Que é controlada pelo Estado. O Estado, ele realiza todo o controle do segmento da economia, tá? Ele que é responsável por regular a produção, o estoque, o valor do salário, o controle dos preços, tá? Totalmente diferente, né? Igual que vigora aí no capitalismo, né? Que no capitalismo ele controla toda a economia, tá? E dessa forma não há concorrência nem variação de preço no socialismo, né? Então, recapitulando, não há divisão de classe, existe só uma que é dos proletários, todos trabalham em conjunto, né? É o mesmo propósito de melhorar a sociedade, por isso não existe empregado nem patrões. Aí vem outra, uma economia planificada, ela é controlada, né, pelo Estado. O Estado ele controla ali o segmento da economia, que é regular a produção, o estoque, o valor do salário, o controle dos preços, tá? Não há concorrência e variação de preço, né? Então, no socialismo, nos países socialistas, não tem essa questão de concorrência, né? De incentivo à sociedade ser consumista. Aqui vem mostrando a diferença, né, de socialismo e a diferença do comunismo. O socialismo ele é um sistema econômico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade, mantendo os bens de produção com bens coletivos. No comunismo, o sistema econômico é político que defende uma classe sem classe, né? Nele, os meios de produção e os bens pertencem ao governo e a produção é dividida igualmente entre todos. No sistema político, né, dentro do socialismo, pode coagir com diferentes sistemas políticos, mas a maioria dos socialistas defende a democracia participativa, tá? No comunismo, é uma sociedade a pátria, pois toda a classe trabalhadora seria unida para um ideal maior que a pátria, tá? Essas são as ideias, né, deles. Aqui há categorias, né, do socialismo. Quais são essas categorias? Socialismo utópico, né? Essa foi a primeira corrente socialista, tá, desenvolvida durante a primeira Revolução Industrial, né? Quem defendia essa ideia era o francês Claude Ehring, né, o mais conhecido como Comte de Saint-Simon, tá? Dividia a utopia. Para ele, né, era importante que essas classes entendessem que melhorar as condições de vida dos mais pobres implicaria na melhoria das suas próprias condições de vida. Então, ele tinha, qual era o objetivo dele? Que das instituições sociais seria o melhorar intelectual, moral, fisicamente, né? As condições das classes mais pobres. Então, para ele, tinha que, nesse socialismo utópico, que seria o quê? Melhorar as condições de vida da população mais pobre, da massa mais pobres, tá? Tudo isso por meio do progresso industrial e científico. Então, já né, queria que dentro desse processo das indústrias, tá? Que foi acontecido na primeira revolução, pessoal,
que melhorasse, né, as condições de vida. Aí veio o socialismo científico, foi criado no século XIX, né, que aí já foi por ter a análise histórica, sentido do capitalismo, os pensadores Engels e Karl Marx, né, como conhecido como marxismo, segundo eles, todas essas épocas históricas, a sociedade foi marcada pela luta de classe, né, todas. E essa relação pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma oprimida. Então existia aquela classe que era oprimida e aquela que botava a opressão. Então, na teoria de Karl Marx, né, que ele foi falado, criado, né, esse socialismo, né, era para analisar a história, a ciência e científica do capitalismo, né? E para eles, todas as épocas históricas, a sociedade foi marcada por luta. Então, tudo que acontece, gente, que veio acontecendo, os fatos históricos, sempre teve alguém que lutou por nós. Sempre teve alguém ali que lutou por aquilo, tá? Que é entre uma classe opressora e a outra que era oprimida. Aqui nós vamos mostrando a questão do socialismo, a forma que é, na concepção deles, são representados pelos proprietários do capital, né, que são os donos de meio de produção, do outro lado, por uma margem acelerada sem posse, que é a sua força de trabalho, que vem mostrando, né, que no capitalismo é pregado dessa forma. Aí vem falando sobre a Comuna de Paris. O que foi a Comuna de Paris? Foi uma implementação, né, do governo socialista, tá, aqui francês. Então a classe operária ela se revoltou contra o governo, com o apoio da Guarda Nacional, tornou o poder em Paris. Então o seu governo era composto por 90 representantes de diferentes socialistas eleitos na época, né? E sufrágio universal, as mulheres nessa época não podiam votar. Ainda que a Comuna de Paris tenha sido a primeira experiência prática do socialismo, né, foi no século XX, a ideologia socialista foi adotada no país todo, né. A primeira nação a adotar o sistema foi a Rússia, que depois, né, encarou outros países para formar o que é a União Soviética, a ex-União Soviética. Nós tivemos também outro regime socialista que foi estabelecido na Rússia, quando ele derrubou, né, a monarquia cesarista que vigorava no país, né, e quem liderou após essa queda, né, o partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, instaurou o governo socialista, né, que defendia ideais, sobretudo os princípios marxistas. Então ele foi que conseguiu, foi o primeiro país, né, que adotou em 1917, foi a Rússia, quando eles derrubaram aí a monarquia cesarista, né, que vigorava naquela época. E quem era que era liderado por quem? Era pelo partido bolchevique, né, que foi eles que foram que lideraram, que derrubaram, né, o poder monárquico do país. E assim de outros países. Então, no seu governo, né, bolchevique, o que ele fez? Ele compartilhou o poder dos socialistas, né, e tiveram um poder centralizado com o novo partido comunista. Tanto que no socialismo só existe um único partido, né. Diante da sua administração, o que ele fez? Ele redistribuiu o terreno dos camponeses, nacionalizou os bancos, as indústrias em grande escala, retirou o país da Primeira Guerra Mundial, né, e onde ele assinou um tratado com as potências, buscou promover a Revolução Mundial através, né, da Internacional Comunista, nesse ponto, né, para que o poder socialista fosse crescendo. Aqui vem mostrando, né, os partidos bolcheviques. Lenin, ele era o oponente, foram suprido pelo terror vermelho, né, era foi uma campanha violenta, né, administrada pelos serviços de segurança estatais, né, nessa época, dezenas de milhares foram mortos, né, enviados a campos de concentração. O governo,
derrotou os exércitos anti-bolchevistas, né, quem era anti eles. Isso foi da direita e da esquerda na Guerra Civil da Rússia, em 1917 a 1922, tá? E eles participou também da Guerra Polonesa Soviética de 1919 a 1921. Depois surgiu também stalinismo. Stalinismo é o nome que se dá a um regime totalitário construído por Joseph Stalin na União Soviética entre 1927 e 1953. Tá? Ele era um membro do Partido Comunista da União Soviética, realizou grandes transformações radicais, né? Impôs um regime de terror lá dentro, que perseguiu minorias e opositores, quem eram os opositores. Tá? O regime stalinista conseguiu industrializar a União Soviética, transformando o país em uma grande potência. Tá? Ele acabou, né, ele levando as indústrias para lá, transformando em país aí uma grande potência, né, naquela época. Ainda que a Comuna de Paris tenha sido a primeira experiência prática de socialismo, foi somente no século XX que a ideologia socialista foi adotada por um país inteiro. Que país foi esse? Foi a Rússia. Tá? Então, nós temos aqui, né, o socialismo, né, as características, né, o socialismo ele prega a igualdade para todos, tem um único partido, né, a economia é planificada, ela fica totalmente dentro da... é o Estado que tem controle na produção toda, né, em relação a isso, tá? E nas próximas aulas nós vamos estudar aí como que foi a queda do socialismo no período da Guerra Fria, tá ok? Muito obrigada.